A paz do Senhor, queridos e queridas, bom é estarmos na presença do Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao nome santo do Senhor. E agora, nesse momento tão especial de ouvir a palavra do Senhor, o nosso desejo é que Ele venha nos encher, venha nos transformar, venha a cada momento nos trazer a revelação da sua palavra, colocando dentro de nós um amor pelo seu reino, pela sua obra, pelo chamado que Ele tem por cada um de nós, né? Somos discípulos e discípulas de Jesus. E nesse momento, queridos, é essa palavra que eu queria compartilhar com você, que está lá no livro de Marcos, no capítulo 1, do versículo 16 ao 18. Marcos, capítulo 1, do versículo 16 ao 18, que diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Palavra de Jesus para esse momento, para essa oportunidade. Eu te convido a fechar os seus olhos. Espírito Santo, que a tua palavra venha penetrar o nosso coração, que a tua palavra realmente venha revelar os teus desejos, a tua vontade para as nossas vidas. Nós queremos ouvir e não apenas ouvir, praticar aquilo que tu tem derramado sobre nós nessa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você está animado aí para ouvir a palavra do Senhor? Eu estou aqui com certeza animado, empolgado em compartilhar essa palavra, que eu sei que é uma palavra que vai edificar os nossos corações. Amém? Então, queridos, essa palavra do Marcos capítulo 1 ao versículo 16 ao 18, ela nos convida a sermos discípulas e discípulos de Jesus. Aqui conta brevemente, em alguns versículos, a história dos irmãos ali, Simão e André, né? Contam brevemente esse chamado de discipulado, mas dentro desses 3 versículos existem situações muito importantes para a nossa caminhada cristã. A primeira, quando lá no versículo 16 ele fala, né, caminhando junto ao mar da Galileia, ele vê os irmãos Simão e André que lançam a rede ao mar porque eram pescadores. Aí o versículo 17 diz: disse-lhe Jesus, vinde após mim. O primeiro princípio que nós temos que entender nessa noite, temos que tomar posse dessa palavra, é que o verdadeiro discípulo de Jesus, a verdadeira discípula de Jesus, entende esse chamado: vinde após mim. O convite de Jesus para nós nessa oportunidade é que nós venhamos a nos tornar discípulas e discípulas fiéis, né? Então, nesse contexto, nós precisamos entender: somos discipulados por Ele, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa referência, Ele é a nossa voz. Mas nós entendemos isso, nós pensamos acerca disso, nós temos a convicção que Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa referência, Ele é a nossa voz, mas fica aquele confronto, aquele desafio, porque nós não conseguimos em todo o tempo, sem oscilações, sem inconstância, colocar isso em prática, né? Porque se Ele é a voz, porque temos ouvido outras vozes, se Ele é a fonte, se Ele é a nossa referência, porque nós temos sido guiados por outros tipos de ideologias, por outros tipos de referência que não sejam aquelas reveladas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nesse primeiro princípio, para nós, discípulos e discípulas do Senhor, é que nós venhamos a ter esse convite gravado no nosso coração. O próprio Jesus fala: vinde após mim. Olha que maravilha, nessa noite, quantos podem fechar os seus olhos e ouvir exatamente essa palavra: vinde após mim. É o próprio convite de Jesus para nós, que Ele seja a fonte, que Ele seja a referência, que Ele seja a voz que nos guia. Ainda no versículo 17, olha só que tremendo, depois dessa parte: e eu vos farei
Olha só, eu vos farei, porque é só Ele quem pode fazer, é só Ele quem nos transforma, é só Ele quem nos treina, é só Ele quem nos torna um discipulador que vai realizar a vontade perfeita, a vontade soberana dele sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Queridos, então, quando nós entendemos esse vinde após mim, automaticamente Jesus ele já vai completar dizendo, porque eu vos farei. Para nós sermos algo no reino de Deus, para nós colocarmos em prática o ministério, o chamado, os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos ter esse entendimento. Eu vos farei, é o próprio Jesus te dizendo, através do amor do Pai, através do poder dado a mim, eu vou te transformar. Hoje você é o meu discípulo, vai ouvir as minhas palavras, será transformado, será tocado, porque o desejo do coração de Deus, o desejo do coração de Jesus é que nós venhamos a entender a revelação dessa palavra e nos tornarmos discipuladores. Eu vos farei significa, olha, vem receber esse discipulado, vem receber essa transformação, porque é disso que o mundo precisa. Mas se você, voltando lá no primeiro item, ouvir outra fonte, ouvir outras referências, ouvir outra voz, você não consegue se tornar aquilo de fato, na plenitude, na essência que Deus tinha como propósito. Nós devemos, o nosso desejo é que nós nos tornemos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Jesus quer ensinar para nós. Então aceite esse discipulado, porque Ele te fará um discipulador. Ele irá te treinar, né, de uma forma que a revelação de quem Ele é será cada vez mais acessível pelo seu coração, pelo seu espírito. E isso vai trazer o que daqui a pouquinho nós vamos falar aqui no final do texto, né? Pescadores de homens, né? É aquele que ama as vidas, as almas, que Cristo mostra aí a disposição da igreja, daqueles que se tornam discípulos e discípulas que realmente querem fazer a vontade de Deus. Só Ele nos transforma, só Ele nos toca, só Ele realmente pode colocar o melhor exemplar de nós mesmos, né? Eu costumo brincar e falar, né? Se você quer ser o melhor exemplar de você mesmo, se apegue a Jesus, chegue o mais próximo que você puder de Jesus, seja íntimo de Jesus, que perto dele nós nos tornamos o melhor exemplar de nós mesmos, porque nós vamos entender que não se trata de nós, mas através do poder de Jesus Cristo, Ele faz essa transformação nas nossas vidas. Amém, queridos? Então, no versículo 17, ele ainda vai continuar, e vos farei pescadores de homens. Então ele vai completando, porque essa é a vontade do Pai, esse discipulado, esse treinamento, essa intimidade, isso vai revelar que esse pescador de homens significa aqueles que amam as vidas, aqueles que amam as almas que o inimigo está aí tentando roubar, tentando matar, tentando destruir. Na verdade, esse amor vai ser fruto desse discipulado intenso com a verdadeira voz, com a verdadeira referência, com a verdadeira fonte que é Jesus Cristo. E é muito interessante que no versículo 18 ele vai falar assim, ó: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Olha só que coisa. Esse discipulado, essa intensidade, essa vida, né, com propósito, dentro de um chamado que Deus tem para nós, que Jesus tem para nós, só vai acontecer quando nós colocamos, né, a nossa vontade em segundo plano. Isso só vai acontecer quando nós colocarmos aquilo, os nossos desejos, tudo aquilo que nós temos uma certa correria em conquistar, em alcançar, em segundo plano. Quando a prioridade for um discipulado real com Jesus,
a consequência, o fruto disso vai ser intimidade com Ele, revelação dos seus propósitos, revelação do seu reino e, com certeza, discípulos e discípulas fiéis, eficazes, realmente discípulos e discípulas de Jesus. Esse é o convite que Jesus tem para nós nessa oportunidade, querido. Então, e interessante, tem mais um detalhe que eu queria compartilhar quando fala sobre eles deixaram imediatamente as redes. Tem algo profundo nesse versículo, que era tudo aquilo que os prendia, né? Eles sempre foram pescadores, as suas gerações anteriores foram pescadores, e na verdade, olha, eles imediatamente jogam para o lado tudo aquilo que eles achavam que era a sua única fonte de sustento, que era a sua única referência de vida, que era a sua única voz que poderiam guiar a sua sobrevivência. Essa que é a grande questão. O nosso discipulado precisa ser profundo, precisa ser intenso, precisa ser de total submissão, de entrega a Jesus. Imediatamente, queridos, joguem as redes fora, joguem imediatamente aquilo que nos afasta da plenitude do chamado, nos afasta da plenitude do discipulado, da plenitude da intimidade que Jesus quer ter conosco. Se torne discípulo e discípula de Jesus cada vez de forma mais profunda, cada vez mais profundo, mais intenso. E essa é a palavra que eu queria compartilhar com você, querido, querida, nessa oportunidade. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos e clamasse nesse momento que nós ouvimos exatamente isso. Vinde após mim, seja discipulado por Ele, eu vos farei. Tenha o entendimento que Ele tem todo o poder, é Ele quem te transforma, é Ele quem te torna realmente capaz. Todo esforço é pela obra de Cristo, né? Ele te tornará pescador de homens. E por último, né? Deixe as redes. Nesse momento, eu não sei quais são as redes da sua vida. Eu não sei o que realmente te prende. Jesus está aí te chamando. E aí você pode olhar para a tua vida profissional, isso é muito importante. Amém. Mas você pode olhar para a sua vida intelectual e seus estudos, isso é muito importante. Amém. Mas isso não pode ser a prioridade. Queridos, eu sei que é chocante ouvir isso, mas é a palavra de Deus que diz isso. A nossa prioridade deve ser a voz de Jesus. A nossa prioridade deve ser o que Jesus tem nos chamado para fazer. Em tempos tão difíceis como os nossos, nós estamos percebendo as pessoas ansiosas, sem confiança, o medo vem tomar, mas só que Jesus nos convida nessa oportunidade para nos levantarmos como uma igreja com discípulos e discípulas fiéis. Queridos, eu não sei como você está assistindo esse culto, mas eu te convido realmente a fechar os seus olhos e levantar um clamor de entrega, um clamor de submissão, um clamor realmente de um pedido. Jesus, vem e toca, vem e me olha, assim como tu olhou aqueles irmãos Simão e André, olha para as nossas vidas e fala assim, olha só, eu quero te tornar pescador de homens. Para tudo que você está fazendo e vem comigo, porque eu tenho o verdadeiro propósito para a tua vida. Eu tenho a verdadeira plenitude do que sua vida vai se tornar, do que sua vida pode se tornar. Esse é o chamado de Jesus para nós. Senhor Deus, nós estamos aqui clamando com o nosso coração aberto. Nós recebemos a ministração dessa palavra, que a tua presença venha encher as nossas casas, que a tua presença venha encher as nossas vidas. Nosso desejo é tornarmos, Senhor, discípulos e discípulas voltados para a tua palavra, para o teu reino. Nós sabemos o quanto essa palavra é simples, né? Exposta em apenas 3 versículos, mas como é confrontador ouvir. Deixa a rede, deixa aquilo que parece ser a nossa segurança
para nos apegarmos à verdadeira segurança, que é a tua presença, que é a tua voz, que é a tua referência. Vem nos guiar, Jesus. Vem colocar sobre a tua igreja realmente um farol que ilumine, realmente uma luz que venha iluminar esse mundo perdido. Sim, Senhor, através de nós e apesar de nós, porque esse apesar de nós, ele se desfaz, porque nós entendemos essa palavra, se trata da tua obra perfeita na cruz, se trata de quando você fala, eu vos farei. Eis-nos aqui, Senhor, nos transforma, Senhor, em discípulos e discípulas fiéis do teu reino, para a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Amém. Queridos, que você tenha sido edificado por essa palavra nessa noite. Mesmo após o culto, continue refletindo, continue imergindo nessa palavra, continue pedindo a Deus orientações, o que será a minha rede, o que me impede realmente de viver a plenitude de um discípulo, de uma discípula fiel nesses dias. Porque saiba, tenha certeza, esse é o desejo do coração de Deus, do coração de Jesus para nós. Amém, queridos? Fiquem com Deus.